2007 a gente também entrou no Social Games. São investidores brasileiros que apoiaram a ideia lá atrás, 100%, e são 5 sócios, né? Eu e mais 4, sendo que 2 trabalham na gestão e os outros 3 foram só investidores. Atualmente a gente tem um time de 12 pessoas que trabalham no desenvolvimento e manutenção dos 2 jogos que a gente tem, que é o GameGo e o Golaço. São 2 jogos de futebol, nosso foco é esportes, é futebol, né? A gente nasceu com esse DNA de fazer jogo de esportes. E a gente tem um faturamento aí na casa de 1,8, 2 milhões de reais ao ano. Se quiser falar rapidamente de um dos jogos, só para vocês entenderem, o GameGo é um manager de futebol online. Para quem não conhece, é um jogo onde o papel do usuário ele é ser um manager, ele é ser o treinador de um time. Ele não joga igual FIFA, igual esses jogos de console, é ao contrário, né? O usuário ele é o treinador, ele é o dirigente, ele cria o seu time de futebol e tem que levar esse time, ser o melhor time ali dentro daquela comunidade online. Então ele escala os jogadores, ele treina os jogadores, ele contrata jogadores, ele é o manager do time dele. E uma das principais características desse tipo de jogo é que ele tem essa questão de formar grandes comunidades virtuais ao redor do jogo, porque o usuário está sempre jogando contra alguém. Ele nunca joga contra a máquina, contra um robô, um NPC que a gente fala. Ele sempre joga contra uma outra pessoa que também criou o seu time, criou suas estratégias, suas táticas de futebol e eles se enfrentam. Então isso, como o próprio tema futebol gera muita discussão, é normal que eles que estão jogando criem uma comunidade para ficar discutindo e debatendo as táticas, as regras, o que cada um está fazendo, o que um ganhou do outro e por aí vai. Quando o GameGo nasceu, a principal diferença dele e que a gente entrou no mercado é que ele tem algumas riquezas nos detalhes ali do jogo bem parecido com o mundo real. Então, assim, o usuário ele pode ter uma torcida organizada no time dele, ele mexe no preço do ingresso que vai influenciar a torcida do time dele nas partidas, ele constrói o estádio do time dele ele começa com um time na várzea, né? A ideia do jogo é ele evoluindo, ele começa com um time na várzea, então ele vai evoluindo o clube dele dentro do jogo, com bastante riqueza em detalhes. O conteúdo do jogo ele tem uma evolução constante, porque é o usuário que cria esse conteúdo. Dentro do modelo do jogo tem competições patrocinadas, por exemplo, a gente já teve a Copa Santander Libertadores dentro do jogo, a gente já teve competições da Tectoy, o SBT também, a gente com o GameGo teve uma época que o jogo virou o jogo do SBT e as competições eram todas patrocinadas pelo SBT. Esse jogo, o GameGo está no ar há 7 anos, né? Então tem um histórico aí de... e aí alguns números são mais de 30 mil partidas por dia simuladas entre os jogadores, ao redor aí desse tempo mais de 645 mil usuários participaram do jogo, parcerias com grandes marcas e um modelo de negócio, né? Como é que a gente sobrevive, como a gente ganha dinheiro, fora as questões das competições patrocinadas, a publicidade, é a mensalidade. O usuário no fundo ele paga para jogar, né? A gente dá um free para o usuário, mas tipo, a gente fica instigando ele a gastar um pouco mais para a gente fechar a conta no final do mês. Então, nesse caso desse jogo, o usuário paga uma mensalidade, como Netflix está aí, é o mesmo conceito que a gente colocou há 7 anos atrás, a gente já vinha trabalhando com esse conceito de mensalidade. Pode ir. O jogo mais novo nosso, que é o Golaço, Esporte Interativo, que é uma parceria da O2 com a Esporte Interativo, eu acho que muitos devem conhecer. É um jogo também de futebol, só que é um jogo mais social, é um jogo mais casual, ele tá dentro do Facebook, ele só funciona dentro do Facebook, funcionou um tempo no Orkut, mas hoje ele só está no Facebook. O GameGo não, o GameGo é um jogo web, né? O usuário entra lá www.gamego.com.br. Aqui não, o jogo está dentro do Facebook, então ele é mais casual, ele é mais social, né? Trabalha bastante com os elementos da rede social. Também tem características parecidas na questão de os amigos, nesse caso aqui os amigos podem um ajudar o outro, e aqui também a gente teve uma época, foi ano passado também, que o Santander patrocinou o jogo, né? Eles patrocinaram 2 vezes, a primeira ação foi legal, a segunda eles queriam e a gente já estava com o Golaço, a gente jogou a ação da Copa Santander Libertadores no Golaço. É um jogo em sociedade com o Esporte Interativo, então a gente, quando começou a construir esse jogo, a gente buscou a Esporte Interativo, que é um grande canal de esportes, que tem tudo a ver com a nossa audiência, com os nossos usuários, e toda a parte de marketing, parte de mídia ficou a cargo da Esporte Interativo, e a O2 Games ficou responsável por toda a parte de desenvolvimento e monetização do produto.
uma parceria aí bem legal que a gente conseguiu fazer com o Esporte Interativo. Uma diferença desse pro outro, para vocês entenderem, ele é um jogo mais casual, então o usuário aprende a jogar mais rápido, ele tem uma curva de aprendizado mais curta, o usuário, a partir do momento que ele começa a jogar, ele rapidamente entende o jogo. O Game Go já é um jogo muito mais denso, mais cheio de detalhes, o usuário tem que ter paciência. Aqui a gente, em menos de um ano, já alcançou mais de 800 mil usuários registrados só Brasil. A gente tem média de 40 a 50 mil pessoas por dia jogando e 300 mil pessoas por mês jogando o Golaço. E o modelo de negócio dele é diferente do Game Go, que eu falei que a mensalidade é que o usuário compra fichas, compra moedas. Acho que todo mundo aqui conhece, ou já viu alguém jogar Farmville, jogos no Facebook. Então, assim, o modelo é muito similar. O usuário compra moedinhas virtuais com o seu dinheiro e ele usa essas moedinhas para comprar uma chuteira para o jogador dele, para comprar uma camisa melhor para o jogador dele, que vai melhorar a performance do jogo dele. E também teve uma ação muito legal do Golaço, que ela, durante 6 meses foi a Clear patrocinou o jogo inteiro. A principal competição do jogo era a Clear, né? Tinha a marca Clear e tudo mais. Foi uma ação bacana com a Clear. Um pouco do modelo de negócio da O2, como a gente ganha dinheiro, que eu já expliquei. A gente dá uma versão gratuita para o usuário e depois se quer mais, paga. Tem os 2 modelos de bens virtuais ou mensalidades. O investimento do usuário é proporcional à utilização, então aquele usuário tem um usuário que chega a gastar, por incrível que pareça, 10 mil reais em um mês no jogo, e tem usuário que gasta 10 reais. Então, assim, o investimento que o usuário faz dentro do jogo ele é proporcional àquilo que ele quer se divertir. Eu adoraria ter todos gastando 10 mil, mas são poucos que fogem da curva. Mas o usuário gasta 10 reais, 5, 100 e tem os mais viciados aí. Tem também as competições patrocinadas, a Clear, a Santander, que foram ações que também monetizaram bem o jogo. Uma época a gente teve uma loja virtual de produtos de futebol também monetizando e a publicidade online tradicional que todo mundo conhece. São 2 prêmios que a gente ganhou como empresa. A gente ganhou o prêmio Best de melhor site de jogos do país, com o Game Go, acho que foi em 2007. Foi o último Best que teve. E também em 2006 a gente ganhou o prêmio de melhor desenvolvedora de jogos, da Prêmio Game Award, da editora Futura, alguma coisa assim. Esses também são os 2 prêmios que a gente tem. Bom, aqui só dar uma pincelada sobre a empresa, sobre o modelo, para que vocês entendam como é que a gente sobrevive com isso. E agora o Luiz vai entrar aí como produtor, contar bem mais detalhado como é que funciona tudo isso aí. Tá bom? Obrigado, gente. Alô. Boa tarde, gente. Bom, então, o Daniel apresentou aí, né? Então agora eu vou falar um pouco sobre jogos sociais e o que eu pensei em fazer um paralelo, assim, o que a gente poderia acrescentar para empresas ou para quem está no mercado de TV. Então a gente tentou pegar um paralelo das práticas ou das metodologias que hoje são aplicadas em jogos sociais, que na verdade eu acho que é uma tendência que está tendo em web. Assim, o mundo web é um mundo muito de inovação, de novidade das startups, né? Tipo, se você pensar hoje em startups, empresas estão começando, a maioria das empresas está de tecnologia, então alguma coisa fazendo web, e as ideias que nascem no jeito que as startups estão acontecendo hoje, isso está vindo para dentro dos produtos que já existiam, como jogos sociais, que é uma coisa nova de 4 anos para cá. Então tem coisas muito interessantes que eu acho que funcionam que servem para qualquer produto assim, de tecnologia, então a gente vai falar disso também. Se eu for falar de jogos sociais, eu tenho milhões de coisas para falar, porque tem o desenvolvimento do jogo, então nisso tem arte, tem design, tem criatividade, tem planejamento, tem muitas coisas. Então a gente vai focar em algumas coisas, né? O que são os jogos, qual é a novidade em relação aos jogos clássicos, tipo jogo de computador, jogo de videogame. Falar sobre Data-Driven Design, na verdade, que é planejamento direcionado a dados, a métricas, que é o que eu estou falando, que é essa tendência aí atual.
E eu vou falar um pouco sobre jogos sociais e TV no Brasil. O que a gente acha, que tem a ver, o que já está rolando aí. Desculpa que a apresentação está meio zoada, então a gente vai aparecer tudo meio na ordem errada, mas eu vou explicar direitinho. O que são jogos sociais, né? Talvez vocês estão acompanhando aí na mídia, apareceu muito nos últimos, deve ter visto na Veja, no Fantástico, aparece, tipo, as empresas estão fazendo milhões de dólares com jogos sociais no Facebook, né? Tipo, tem a Mini Fazenda no Orkut, tem Farmville, tem as grandes empresas agora estão indo, então tem as grandes franquias de jogos, tipo SimCity, The Sims, estão fazendo jogos sociais no Facebook também. Né? Então, muita gente tem essa ideia, que jogo social é só joguinho de fazenda, aquele joguinho de fazenda que minha tia fica lá pedindo ajuda toda hora, meu colega não fica trabalhando, fica só pedindo ajuda no joguinho, fica enchendo meu Facebook de pedido. E tem muita conversa assim, na indústria que uma das maiores empresas, que é a Zynga, que ela é malvada, na verdade, porque eles usam métodos assim, de instigar o usuário a gastar mais. Então, tem certas pessoas mais puritanas, assim, digamos, ou mais conservadoras na indústria que falam assim, não, essa empresa ela é malvada, porque ela quer roubar o máximo do dinheiro dos usuários de todo jeito, ela quer ganhar dinheiro de todo jeito, mas, sei lá, é meio controverso, porque o negócio existe para dar lucro, né? Igual... Vocês podem achar que a gente é malvado também, se a gente falar que tem um usuário que gosta tanto do nosso jogo que gasta 10 mil reais por mês nele. Só que isso é um cara em 15 mil, sabe? Tipo, na verdade, a gente recebe dinheiro de 3% dos nossos usuários, o resto está jogando de graça. Tipo. Então, eu não acho que isso é maldade, sabe? Se ele está se divertindo e ele tem 10 mil para gastar num jogo, ótimo. Pode passar, por favor. Então, o que são jogos sociais? É um mercado de mais ou menos 4 anos de idade. É difícil definir o que é ou não é um jogo social, porque o pessoal começou a meio que botar, sei lá, acho difícil generalizar, né? Aquele joguinho de Facebook que o cara te pede ajuda é um joguinho social. Então, o que a maioria tem em comum, né, que a gente chama de jogos sociais? Elas usam informações de um grafo social. O grafo social seria uma pessoa e suas conexões, seus amigos, sua família, as pessoas que estão conectadas, né, isso forma um grafo. Então, não quer dizer que o jogo social tem que estar numa rede social, não. Mas uma rede social é um ótimo lugar para ele existir, né, porque ali já tem as pessoas, já tem as conexões, já tem um ambiente próprio para ele explorar essas conexões entre as pessoas, né. Então, eles usam mecânicas, normalmente eles têm mecânicas casuais de gameplay. Por quê? Porque são jogos que às vezes a galera joga no momento, tipo assim, em intervalos curtos. Tipo, eu estou esperando começar a palestra, eu vou e jogo 5 minutos. Eu estou esperando o meu voo sair, eu vou e jogo 15, 20 minutos. Ou, tipo, estou no meu intervalo de almoço, eu estou enrolando no serviço, jogo um pouquinho. Então, eles têm mecânicas casuais, que, ou seja, é um jogo casual, que eu posso chegar lá, entrar, ficar lá 5 minutos, sair. Né? Não é um jogo que tem que sentar e ficar 1 hora, 2 horas na frente da televisão. Então, a gente chama isso de jogos casuais, né? Às vezes um jogo pode ser tão casual que eu jogo um dia e nunca mais jogo, né? Então, por exemplo, não é o foco dos nossos jogos. Nossos jogos são longos, assim, é um jogo que a galera... Nós temos usuários que jogam o nosso jogo há 7 anos. No nosso produto mais novo, que lançou há quase 13 meses, tem usuários que jogam desde o primeiro dia ou desde a fase de teste. Né? Então, nos nossos, por exemplo, são jogos sociais, mas não são tão casuais. Né? Mas mesmo assim, eles são pensados para sessões curtas de jogo. Os nossos usuários, por exemplo, jogam mais ou menos uma média de 12 a 20 minutos. Eles jogam 12 a 20 minutos, saem. Muitas vezes eles continuam conversando sobre o jogo com os amigos na rede social lá, fica falando disso o dia inteiro, na verdade, mas jogar mesmo é de 12 a 20 minutos. E a maioria desses jogos, praticamente todos, são o que a gente chama de free to play, ou seja, jogar é de graça. Né?
com foco em monetização, ou seja, ganhar dinheiro vendendo bens virtuais para o consumidor final. Pode ser bens, pode ser serviços, mas ele vende alguma coisa. Então, é grátis, mas se você quiser uma coisa a mais, você paga por isso. A gente chama isso também de freemium, né? É free mais premium, né? Então, é grátis, mas você pode ter uma experiência premium, ou VIP. Aí eu quis só falar um pouco de diferenciar jogos casuais de sociais, porque jogos casuais não é aquele joguinho que às vezes você recebe um amigo e fala assim, olha, joga esse joguinho que legal, tipo, às vezes explode um joguinho aí, tipo, a Nana Gouveia fez, sei lá, tirou foto lá no furacão e pegou, aí alguém faz o joguinho da Nana Gouveia no furacão, aí todo mundo joga durante uma semana, depois ele some. Isso é tipo um jogo casual, né? Então, mas a diferença, então, vou diferenciar. Então, os jogos sociais não são esses joguinhos só, né? Então, eles têm um modelo de negócio bem definido, que é esse freemium, né? Aqui, completando o que eu falei no último slide, também tem a questão da propaganda, que não é uma exclusividade de jogo social, mas, na verdade, não acontece em jogo casual. Tipo, então, a gente pode explorar a propaganda, né, de uma marca, de um produto, ou você pode basear o seu jogo todo numa marca ou produto dentro do seu jogo. Ele tem um modelo de aquisição de usuários, ele precisa, na verdade, ter um modelo de aquisição de usuários. Um jogo casual é tipo uma brincadeira, né? Tipo, ó, normalmente ele é viral, ele explode porque a galera passa, aparecem blogs, esses blogs que a gente vê, tipo, blog para você ler quando você não quer fazer nada no serviço. Tem lá o joguinho do dia, aí explode, né, de pessoas acessarem, né? Mas não, um jogo social ele precisa ter um modelo de aquisição de usuário ou de crescimento, que a gente pode chamar, em inglês eles chamam de engine growth, né? Tipo, é o motor de crescimento daquele jogo, como é que o jogo cresce, né? Então, normalmente os jogos sociais eles conquistam o usuário onde ele está, né? Então, meu jogo está na rede social, dentro daquela rede social, os amigos dele vão levar ele para o jogo, vão convidar ele para o jogo, ou eu vou pagar anúncio dentro dessa rede social, ou o meu usuário vai fazer alguma coisa dentro do jogo, que ele ganha um prêmio, tipo, você foi campeão, parabéns, compartilhe isso, você quer compartilhar isso com seus amigos? Aí ele compartilha e fala, eu fui o campeão. E isso pode, alguém que seja atraído por aquele comentário, ou por aquela arte, só pela arte, porque é como se fosse um anúncio, né? A pessoa está anunciando que ele está feliz porque ele foi campeão no meu jogo, então isso pode trazer alguém, né? E nesse modelo quando a gente está dentro da rede social, por exemplo, se eu pago anúncio, eu estou competindo com os outros jogos que também estão fazendo anúncio. Se eu estou aparecendo na timeline do cara, no Orkut, no Facebook, eu estou competindo com os outros posts de outros jogos, etc. Então, eu estou competindo por aquele usuário, né? Um jogo social também ele precisa dessa rede social, tipo, eu preciso ter pessoas que têm conexões para crescer de um jeito viral. Se eu conseguir crescer viral é bom, porque quer dizer que eu estou crescendo de graça, né? Então seria muito bom. Mas a era da viralidade, assim, vamos dizer, já meio que morreu, né? O pessoal diz que no começo dos jogos sociais era lindo, assim, tipo, só que era horrível para o Facebook. A timeline era só spam de jogo, spam de jogo. Então até as redes sociais, o Orkut também, começaram a separar essas mensagens de jogo que estavam lotando, estavam tomando conta da rede social. Então eles separaram isso. Então hoje em dia é muito importante ter marketing. Tipo, no seu projeto você tem que ter um plano de marketing com capital separado para investir em marketing para fazer o seu motor de crescimento girar, né? E uma coisa interessante, diferente dos outros jogos normais que você pode pensar num videogame, o desenvolvimento do jogo social não termina. Por quê? Porque as pessoas estão jogando ele ali todo dia e interagindo com as pessoas, mas o que acontece é que elas estão sempre querendo mais. Assim, se você não trouxer novidade todo dia, e também se você não medir, que é uma coisa, medir para melhorar a sua performance, que é uma coisa que eu vou falar mais a fundo depois, seu jogo vai morrer fácil. Tipo, aquele usuário não vai jogar muito, ou, sabe, seu jogo vai ficar no esquecimento, tipo, tá tudo igual. Então,
jogos sociais, normalmente, depois que você lança, você continua com a mesma equipe ou até mais gente para fazer ele funcionar ainda mais ou melhorar e etc. e tal. Tipo, nunca acaba. Então, nos jogos sociais a gente tem uma coisa que a gente chama de mecânicas sociais e mecânicas de retenção, que eu acho que isso tem a ver com qualquer produto online hoje. Então, eu acho que isso, talvez poderia falar que isso tem a ver com um portal de TV, ou um produto que uma TV lançar, vamos supor, se uma TV lançar um produto de streaming, de algum conteúdo que ela tem, então ela quer distribuir o conteúdo dela com streaming, mas eu acho que essas mecânicas podem, talvez se ela prestar atenção a isso, pode fazer a performance desse produto ser melhor. Né? Então, como é que eu mantenho o interesse do usuário em relação ao meu produto? Agora eu não vou nem falar mais de jogo, vou falar de produto. Como é que eu mantenho o interesse do meu usuário no meu produto? Como é que eu faço ele voltar amanhã? Como é que eu faço ele voltar daqui a uma semana? Né? Isso tudo tem a ver com várias coisas. Tem a ver com diversão, talvez com cooperação, talvez com disputa. Né? Depende da natureza do seu produto. O nosso produto, por exemplo, tem diversão, tem cooperação, ao mesmo tempo que ele tem disputa. Tem pessoas que fazem amizades na nossa comunidade, no nosso jogo, para sempre. As pessoas viram amigas, ao mesmo tempo tem rivais, porque aquele é o time que eu nunca ganho. Ou eu odeio aquele cara, que ele fica sempre comprando os jogadores que eu quero comprar na minha frente. Então eu cria rixas, mas isso é um jeito também de fazer a pessoa voltar. Né? Isso acontece, você pensa, aquele seu amigo que você sempre zoa quando o seu time ganha, e ele zoa quando o time dele ganha. Então isso é uma forma de disputa. Interação, socialização, gratificação emocional, sempre. Tipo, eu consegui alguma coisa, que bom, parabéns, você foi campeão, parabéns, você conseguiu chegar a alguma coisa. Tipo, sempre tem um loop de feedback assim, positivo, é sempre bom para fazer o usuário voltar no seu produto. E gratificação social é tipo, quando a pessoa, vamos supor, que ele tem um retorno social. Vamos dizer que por exemplo, dentro do meu jogo, ou dentro de um fórum na internet acontece muito isso. Você costuma classificar as pessoas, então são criados heróis. Então vamos dizer que num fórum, se você participa de um grupo, de um blog não, mas de um grupo, quem já participou de um grupo, de um fórum, de internet, somente na época... Fórum acho que nunca saiu de moda, mas hoje menos pessoas entram, eu acho. No fórum existem aqueles heróis, que são aquelas pessoas que têm milhares de posts, a pessoa que sabe tudo sobre aquilo, que responde, ajuda os outros usuários, são as pessoas que os outros usuários buscam aquele usuário para saber mais sobre aquele produto ou sobre aquele assunto dentro do fórum. Então, isso é uma forma de gratificação social, que aquela pessoa ela tem valor, ela sente que ela tem valor dentro daquela comunidade. Isso faz ela voltar. Né? E talvez ela seja uma pessoa que ela convida outros e faz outras pessoas se sentirem mais à vontade ou às vezes entenderem melhor o seu produto. Né? Então, essa é uma pessoa muito importante. É uma forma de gratificação social para ela se sente importante no seu produto e a gente tem que dar valor para esse cara também. Né? Então, aqui está só uma ilustração ilustrando o que é isso. Tipo, seria um loop viral. O loop viral que seria? Tipo, alguém convida outra pessoa, que convida outra pessoa, que convida outra pessoa. Isso seria um loop viral. Né? Quando você tem um produto viral, é ótimo, você está crescendo de graça. E... aqui um exemplo de loop de engajamento desse lado, né? Então, um usuário, por exemplo, que faz alguma coisa boa. Um exemplo de jogo é tipo, você pede, eu preciso de semente para plantar na minha fazendinha. Aí o cara dá semente, o amigo dele dá semente. E ele, ao mesmo tempo, ele pede o que ele precisa para o amigo dele. Vocês fazem isso todo dia, cria-se ali um loop de engajamento, né? Tipo, eu ajudo, o outro me ajuda, nós dois estamos aqui envolvidos, então eu não vou parar, porque se eu parar eu atrapalho o fulano fala assim, entra lá para você me ajudar. Então esse loop também faz as coisas crescerem e ir para frente. Todas essas coisas, essas metas, pensar isso em retenção, em trazer o usuário de novo, trouxe para o universo de jogos métricas que estão talvez em outros produtos online, assim, principalmente coisas de tecnologia atual e startups, que são novas métricas, tipo,
essas siglas malucas aí, tipo DAO, MAO, ARPU, ARPPU e tal, são coisas que passam a fazer parte do dia a dia de quem está de quem está planejando, né? Quem está cuidando desse produto, ele tem que pensar nisso, né? O que é DAO? Então, a gente fala de Daily Active Users, que são usuários ativos diariamente. MAU seria Monthly Active Users, usuários ativos mensalmente. Às vezes, um produto é importante de saber o WAU, que é tipo Weekly Active Users, que são usuários ativos por semana. Às vezes, você precisa medir por semana para ver como seu produto está evoluindo, né, semanalmente. A gente fala de ARPU e ARPPU, que é a média de retorno financeiro por usuário, mas isso não basta, porque, igual eu falei, eu tenho 3% de usuários pagantes. Se eu tenho 1 milhão de usuários, você vai ver que a minha média de meu ARPU é de centavos, mas às vezes eu vou olhar o meu... Aí eu tenho a ARPPU, que é a média de lucro por usuário pagante, então eu posso ver se ela está alta. Tipo, eu posso ter um ARPPU de centavos, mas eu posso ter um ARPPU de milhares. Um usuário gasta milhares, mas se eu contar o universo todo, cada um, em média, gastaria pouco. Né? Então, LTV seria o valor desse usuário no tempo de vida, né? Lifetime Value. Então, no tempo de vida que esse usuário joga meu jogo, ou no tempo de vida que um usuário usa o meu produto. Porque você imagina, quando você tem um produto que as pessoas pagam, às vezes elas largam. Tipo, se você for pensar, no meu caso, acho que no caso de muita gente, se você pensar no seu valor por tempo de vida de academia, deve ser quase nada, porque a galera paga e para de ir. Né? Então você paga um mês, para de ir, tipo, você não vai pagar de novo. Aqui é a mesma coisa. Então, eu tenho um usuário que joga um mês, tem um usuário que joga uma semana, tem um usuário que joga 7 anos. Então, às vezes, o meu usuário que joga uma semana, ele pode ter para mim um lifetime value de 0. Eu posso descobrir que em uma semana, o cara que só joga uma semana, para mim, ele nunca me dá nada, ele nunca gasta. Talvez o lifetime value de um usuário de um mês já seja algo interessante. Então, eu preciso saber isso. E tem várias outras coisas. Retenção é fazer o usuário voltar ao seu produto. E conversão, você pode falar de conversão de pessoas que chegaram no seu produto, por exemplo, viram o seu produto e se cadastraram, isso é um tipo de conversão em usuário. Você pode falar de conversão em pagante, que é você pegar um cara, além de você ter que converter ele para usuários, tem que converter ele para pagante. Então, para que métricas? Né? Você precisa de métricas, essas métricas que eu falei antes e outras, para entender para onde o seu produto está caminhando. Você tem que aprender sobre o seu produto, sobre o seu público. Porque, imagina, tipo, você tem num jogo, por exemplo, você tem um tempo de desenvolvimento, vamos dizer assim, de no mínimo 6 meses. E nesses 6 meses você tem que tomar várias decisões de planejamento, de design, do que você acha que é bom. Eu acho que antigamente, e muitas empresas até hoje fazem isso, é que as pessoas que estão ali, às vezes elas sabem que elas acham, elas sabem muito, assim, conhecem o seu produto, conhecem o seu mercado, mas às vezes você assume algumas coisas que você pode estar errado, por mais absurdo que você imagine. Não, lógico que não posso estar errado, mas sim. Então, hoje em dia, tem-se um novo pensamento, que é, na verdade, aprender sobre o seu produto e aprender sobre o seu público, e não assumir que você está certo. Eu posso falar assim, isso vai ser assim, porque eu acho que vai ser mais divertido. Eu vou lançar esse produto e eu posso até ganhar muito dinheiro com ele, ou não. Se eu ganhar algum dinheiro, já posso achar que está ótimo. Se eu não tiver essa atitude, talvez até essa humildade, de achar que o que eu assumi pode estar errado, eu posso estar perdendo dinheiro, eu poderia estar ganhando mais. Então, a gente fala sobre métricas, para você realmente medir a sua performance do seu produto. Esse produto pode ser um portal de TV, pode ser um produto, pode ser um programa. O meu programa de TV está agradando? Não, tá. A gente planejou esse programa por 1 ano, escolheu aquele apresentador, o tema, agora vai ficar no ar por 1 ano e as pessoas vão gostar e azar delas, sabe? A gente até sabe que às vezes não acontece, né? Se você pegar os exemplos de novela, hoje em dia, as novelas, às vezes, novelas e séries costumam ser escritas à medida
que o público vai assistindo. Então, às vezes você pode ter uma temporada inteira escrita, mas a próxima temporada vai depender do retorno que as pessoas que viram, né, então os usuários daquela série, daquele programa, dependendo daquele retorno vai ser escrito. Um personagem chato vai morrer, um personagem legal vai até reviver, se precisar eles revivem, porque vai dar mais retorno. Então isso é métrica, né? Então eu tiro os achismos das decisões de design, de planejamento. Isso me ajuda a decidir onde eu vou focar esforços. O que dá certo, o que não está dando certo, o que eu posso melhorar, o que eu posso jogar fora, que eu achei que era bom, que não está fazendo a menor diferença. Então, métricas me ajudam nas decisões do meu negócio. E é importante lembrar que o aprendizado é parte do processo de desenvolvimento. Claro que isso não vai substituir um bom produto. Se o seu produto for ruim, tipo, se a sua ideia é ruim, ou o produto está ruim, está mal feito, está feio, está cheio de problema, não vai salvar métrica nenhuma. Você só vai descobrir que ele é ruim mesmo, parte para outra. Eu vou dar aí, aqui a gente tem uns exemplos de métricas sociais. Então, o que seriam métricas sociais? Que eu poderia medir no meu produto, aqui mais num jogo, mas depois as outras acho que aplicam mais a produtos, né? Então, quais coisas que o usuário faz dentro do meu jogo que ele compartilha no Facebook que trazem mais usuários, né? Então, às vezes, o cara falar que é campeão traz mais usuários do que ele falar que ele comprou um jogador novo, né? Então, será que eu preciso gastar dinheiro mandando aquele post, gastar dinheiro com o planejamento daquele post, com a arte dele? Posso tirar ele e manter só os posts que me dão mais retorno, né? Tipo, os convites estão funcionando, tipo, eu tenho 10 presentes que eu posso dar dentro do meu jogo. Quais desses presentes as pessoas estão dando, quais elas estão aceitando, né? Então eu posso incentivar as pessoas a dar os que mais são. Vou tentar botar outros, né? Eu estou aí melhorando a minha performance, estou aprendendo com o comportamento dos usuários, né? Também tem métricas de retenção, conversão e de engajamento, né? Às vezes eu vou precisar saber, se eu quiser medir e melhorar, sempre, eu vou saber quantos usuários eu tive hoje, novos usuários, quantos usuários que entraram ontem voltaram hoje, né? Às vezes eu vou medir quantas pessoas chegaram no meu site. Nossa, meu site teve milhões de visualizações, mas teve poucos cadastros. Por quê? Tipo, né? Por que aconteceu isso? Tipo, meu cadastro tem vários passos. Se eu conseguir medir aonde essa pessoa parou no cadastro, eu posso talvez achar que, talvez as pessoas não estão interessadas em me dar o endereço delas. Eu preciso do endereço delas, talvez eu vou pedir só um nome e e-mail. Então, talvez eu vou conseguir melhor performance de cadastro com isso, né? Em jogos sociais, em outros produtos de tecnologia, a gente fala de algumas métricas de retenção que são D1, D7, D30, que são, tipo, D1 são quantos usuários meus voltaram um dia após o cadastro. D7, quantos usuários voltaram 7 dias. D30, quantos usuários voltam após 30 dias. E você pode imaginar, né? Se eu conseguir aumentar cada uma dessas métricas, quer dizer que eu estou conseguindo fazer as pessoas usarem mais o meu produto, consequentemente isso vai refletir, espera-se que isso reflita no meu lucro. Se você, por exemplo, tiver um caso que acontece, acho que até cito depois, às vezes você está com um D1 muito baixo, tipo, se seu produto está com um D1 muito baixo, tem alguma coisa errada, então você deveria parar de fazer coisa nova, conserta, porque seus usuários estão entrando no seu produto e saindo, amanhã eles não voltam. Um usuário entrou no seu site hoje, cadastrou e não voltou amanhã, então talvez o seu site não é o que eles querem, ou eles não conseguiram achar o que eles quiseram, está difícil, está com um problema, então você tem que tentar melhorar isso. Isso é tipo prioritário. E também métricas de monetização, né, que é a parte econômica, tipo, o que eu ofereço, né, num jogo, no nosso modelo de negócio do jogo são os bens virtuais. Eu tenho lá 20, 30 bens virtuais, mas desses 30, com certeza tem uns 1, 2 ou 5 lá que vendem mais.
Então, quais vendem mais? Quais não vendem? Os que não vendem eu posso tentar trocar por outros, ou tentar mudar eles para que sejam interessantes para o usuário, né? Quem compra mais são os homens, são as mulheres, tipo, tem alguma faixa etária que gasta mais com o meu jogo, que eu deveria, talvez, se o meu jogo mais criança gasta, talvez, então eu deveria fazer o meu jogo mais com a cara infantil. Se o meu jogo mais adultos gastam, eu deveria fazer o meu jogo talvez com a cara mais adulta. Medindo isso, eu consigo direcionar as próximas etapas do desenvolvimento, né? Também medir a média de lucro e tal, para saber se está crescendo, se está caindo, né? Isso é importante. Então, toda essa necessidade, tudo isso que está falando de métricas, leva a uma coisa que a gente chama de Data-Driven Design. Então, é o planejamento direcionado a dados, a informação. Tipo, que é uma coisa que eu acho que talvez não exista muito quando você pensa em TV, assim, porque eu nunca entendi. Às vezes alguém pode me explicar. TV e esportes também é uma coisa que rola muita grana, muita grana. Você imagina quanto que custa, tipo, uma propaganda de 30 segundos no final no capítulo final da novela, na noite do final da novela. Eu não imagino a cifra, assim, de milhões que deve custar aqueles 30 segundos. Mas você sabe realmente quantas pessoas viram aquele anúncio, ou porque viram aquele anúncio, compraram aquele shampoo ou aquela cerveja? Sabe, tipo, eu acho que é uma coisa que uma hora vai chegar na indústria da TV também. Internet, em tecnologia, a gente consegue medir. Então, se eu tenho um banner, se eu tenho um botão para clicar, eu sei quantas pessoas viram aquele botão, eu sei quantas pessoas clicaram aquele botão, eu sei quantas pessoas cadastraram no próximo site, eu sei quantos segundos ela ficou em cada um dos sites. Isso eu tenho dados. Na TV eu não tenho dados, eu tenho Ibope, né? Então, o que eu acho que hoje acontece é o seguinte, alguém fala, olha, tem 10 milhões de brasileiros vendo esse capítulo, 10 milhões viram o seu produto, então você me paga milhões por isso. Hoje é aceitável, eu acho que é uma máquina que existe hoje, mas eu acho que talvez quanto mais controle você tem dos dados, talvez isso vai mudar o negócio daqui a uns anos. Eu não acho que vai mudar rápido isso não, mas como isso influencia em performance, influencia em gasto de dinheiro, em ganho de dinheiro, eu acho que um dia isso vai virar mainstream para a TV também. Ou se TV for para o lado de internet, né, que está meio que se mesclando. Mas tem umas coisas de jogos aqui que eu botei aqui que eu achei interessante. O Sid Meier é um game designer importante de jogo, ele fala que os 15 primeiros minutos são essenciais. E eu acho que isso vale para qualquer produto online. Os 15 primeiros minutos do usuário no seu produto são essenciais. Se eu entro num site, eu tento cadastrar nele, eu entrei num site de TV por assinatura que eu quero assinar para assistir um streaming de vídeo, quero ver um vídeo on demand. Se eu não conseguir cadastrar, se eu não conseguir ver o vídeo, se o vídeo estiver lento, se o vídeo estiver ruim, eu não vou voltar. E isso vai acontecer nos primeiros 5 minutos. Se eu não achar o que eu quero, se eu não achar o conteúdo que eu quero, se o streaming estiver lento, se o streaming estiver com qualidade ruim, se ele não tiver legenda, se ele não tiver dublado, talvez. Então, esses primeiros minutos eu acho que são essenciais em qualquer produto, né? Então, tem gente que diz até, em jogos sociais, diz-se que você tem 5 minutos para conquistar seu usuário, né? E no jogo social isso acontece com um tutorial, que é tipo um passo a passo. Você leva o usuário pela mão, ensina, fala assim, ó, faça isso, é aqui que você faz isso. Então você tipo leva o usuário pela mão, aí você ensina, olha, aqui é a sua casa, aqui é onde você ganha dinheiro, aqui é onde você come. Então você ensina tudo para ele, você deixa ele à vontade, assim, tipo, carrega pela mão mesmo, né? Você acomoda a pessoa, você ajuda ela a assimilar e você vai acelerando ela. Você vai cada vez dando mais coisas para ela trabalhar. Tipo, agora que você sabe isso, aprende mais um pouquinho. Então, isso gera um loop que é tipo é o processo de trabalho desse método de planejamento baseado em dados, né? Então, a primeira coisa é você define uma hipótese, né?
e você cria um experimento para testar essa hipótese. É tipo isso assim, ó. Eu acho que... Eu vou dar um exemplo prático. Tipo assim, eu queria aumentar as vendas do nosso site, do nosso jogo. E eu tinha uma tela de produtos, assim, eu tinha 8 produtos à venda. E eu criei uma hipótese. Será que eu tenho pessoas que querem gastar mais de uma vez e estão gastando menos porque os primeiros produtos que eles vendem são os mais baratos? Ou será que se eu mostrar os mais caros primeiro, eu vou assustar essas pessoas e elas não vão comprar? Então essa é a minha hipótese. Então eu criei um experimento. Eu dividi meus usuários em A e B, que era pelo... Se o número deles do Facebook fosse ímpar, eles são B, se fosse par, eles são A. Então eu dividi os usuários em A e B e falei o seguinte: os A vão ver os produtos ordenados de mais barato para mais caro. E os B vão ver os produtos de mais caro para mais barato. Né? E eu medi. Eu deixei isso rolando por 30 dias, eu acho, aproximadamente 30 dias. E depois de 30 dias eu medi. Né? Isso que eu falei de dividir os usuários em A e B é uma coisa que a gente chama hoje de que chama-se de teste AB. A gente chama de teste AB exatamente por isso. Você pega uma hipótese sua, divide os seus usuários ou divide o seu universo em 2, testa a hipótese e o contrário dela e vê o que funciona melhor. Você pode fazer teste tipo A, B, C, D. Você pode fazer 4 coisas. Você pode fazer 4 coisas ao mesmo tempo e medir qual delas é melhor. Isso acontece muito com anúncio no Facebook. Né? Às vezes você tem um anúncio, eu quero vender cerveja no Facebook. Eu crio 4 anúncios. Né? Então eu vejo qual deles me dá, quais deles os usuários clicam mais. Eu falo assim, ó, apaga os outros, deixa esse, que esse é o que é o melhor para mim. Né? E o que aconteceu com esse teste AB que eu fiz? Eu descobri que os usuários que viam os produtos mais baratos primeiro, gastavam mais. Então, o que eu fiz? Então, eu comecei a sempre mostrar para todos os meus usuários essa ordem crescente e, errei, eu validei uma hipótese, então é assim que dá mais dinheiro para a empresa. Então, eu aprendi com isso, melhorei essa tela de venda e vou para a próxima. Eu posso fazer isso não quer dizer que eu tenho que fazer um de cada vez, ou só com dois universos, né? Então, ou seja, eu tenho várias áreas no meu jogo, eu tenho várias áreas no meu site, eu tenho vários produtos, eu posso fazer isso com várias coisas ao mesmo tempo e medir e sempre melhorando. E tem outra coisa também que a gente chama de funil de usuários de um jogo social, que também acho que funciona para qualquer produto online. Você tem um cadastro e um uso diário, que é, primeiro, a aquisição, ou seja, você precisa conquistar aquele usuário, que essa pessoa precisa se cadastrar no seu site ou chegar no seu site. A ativação, que a gente chama de install, quer dizer que a pessoa realmente concluiu essa etapa de falar, eu quero usar, eu quero ser um usuário, né? Primeiro ele chegou lá, depois ele cadastrou e virou o seu usuário. Daí, ele precisa se envolver. Se houver esse envolvimento, vai ter retenção, que é fazer ele voltar um dia, outro dia, voltar. E isso leva à receita. Né? Então, essa pessoa que volta mais vezes, provavelmente vai ver algum valor no seu produto e vai querer pagar o que é a parte paga ou não. A gente vai ter usuários que a gente chama de early adopters, ou seja, aqueles que adotam cedo. Tem pessoas que estão, não, eu quero testar, eu quero ser o primeiro a testar. Então, já entra, já paga um mês feliz da vida. Essas pessoas são ótimas, assim, para você prestar atenção nelas e pedir para elas. Se você tiver um early adopter no seu produto, então, você deveria aproveitar essa pessoa para entrar em contato mesmo, ter um contato mais próximo. A gente tem um contato muito próximo com os nossos usuários, próximo, assim, deles chamarem a gente pelo nome, assim, de falar, fulano, não, esse aqui não tá bom. Então a gente também busca essas pessoas para pedir a opinião delas. Porque essas pessoas são pessoas que, de vontade própria, já vieram conhecer o seu produto. Então ela tá buscando aquilo, né? Esse é o seu público-alvo mesmo. Então você tem que aproveitar esses early adopters para fazer pesquisa de mercado, pesquisa de satisfação, né?
E normalmente essas pessoas viram divulgadores do seu produto para outras pessoas. E aí, com isso tudo, eu queria falar de o que está rolando, ou já rolou, de jogos sociais com TVs no Brasil. E o que eu acho que pode acontecer de legal aí para frente, principalmente a ver com essas mecânicas, ou essa atitude nova de trabalhar que eu falei. Né? Então, aqui no Brasil, o primeiro exemplo que eu vou dar é o nosso, né? Foi uma parceria entre nós e o Esporte Interativo, é um jogo social, que, além de tudo que o Daniel já falou, se a gente for falar assim, em meios práticos, o que aconteceu é que houve bastante cross-promotion, que é tipo assim, a divulgação cruzada entre os produtos, tipo, eles divulgam o meu jogo, eu divulgo os produtos do Esporte Interativo, né? Então, às vezes o usuário conhece a Esporte Interativo através do meu jogo, às vezes o usuário conhece o meu jogo através do Esporte Interativo. É um canal onde a Esporte Interativo mostra novos produtos para aqueles usuários que sabem que o meu usuário adora futebol. Ele adora tanto que ele fica jogando esse joguinho de futebol no Facebook lá o dia inteiro. Então eles procuram o meu público para anunciar produtos de futebol e eu ganho público. Pessoas procuram o site deles, do Esporte Interativo, e acham, tem jogos do Esporte Interativo, tem um jogo de futebol, quero jogar, ele fica conhecendo o nosso produto. As duas empresas se beneficiaram da inserção de publicidade no jogo. Então, a Esporte Interativo tinha já empresas para quem ela prestava publicidade, como a Clear. Ela conseguiu vender o jogo como uma boa plataforma onde divulgar a marca, mais um lugar para divulgar a marca, não um simples banner, mas um jogo onde a pessoa envolve com a marca. Para vocês terem ideia, a gente tinha uma grande competição de jogo que chamava Liga Clear, tinha toda a identidade da Clear no jogo, e a Clear virou uma opção de patrocínio dos times, né? Entre o patrocinador de time de futebol, tem um patrocinador na camisa. Então os usuários, por conta própria, iam lá, no dia que eles podiam assinar um novo patrocínio para o time deles, e tinha lá, Clear está te dando mais dinheiro que os outros. Isso cria uma relação íntima com a marca, tipo assim, a Clear não é só aquela propaganda de shampoo do Cristiano Ronaldo na TV no meio da novela. A Clear patrocina o meu time de futebol virtual. Então isso é uma relação muito mais forte com a marca. Né? Então, que é essa evolução e interação com a marca que eu falei. Uma coisa que hoje rola, que é tipo must da vez aí, que é todo mundo quer curtir no Facebook, né? Tipo, todo mundo quer ser a empresa com mais curtir, com mais seguidores no Facebook. Então, a gente ganhou muitos curtir de usuários da Esporte Interativo. A Esporte Interativo ganhou muitos curtir, os nossos milhares de usuários que curtiram a Esporte Interativo ter a iniciativa de fazer parte de um jogo no Facebook. É verdade, né? A gente teve centenas de milhares de curtir nos dois, assim, trocou, né? E o que a gente ganhou mais, que era a nossa parte da barganha, tipo, eles ganharam um produto a mais e a gente ganhou marketing. Como eu falei lá no começo, o marketing é muito importante para um jogo social hoje e a gente não tinha verba de marketing, porque a gente conseguiu o marketing através dessa parceria. Outras coisas que já rolaram, por exemplo, a Globo, junto com a Webcore Games, já chegou a fez um jogo que chama Game Futebol, e o que eu acho que talvez a galera conheça mais foi esse jogo Surfinha, que é da novela Três Irmãs, que era uma novela, acho que das 6 ou 7, que tinha surf, que era na praia, e toda hora na novela, tipo, a galera que estava no computador estava jogando um jogo e era o Surfinha, tipo, eles faziam a galera ir lá para jogar o jogo também, que era o jogo da novela. Então, já uma relação bem próxima, assim, tipo, a Globo chegou a fazer um jogo que era uma coisa que os personagens da novela interagiam e convidava as pessoas a jogar também. A Acris Game Studio com a Cartoon Network. A Acris faz muitos advergames, é uma empresa lá de Porto Alegre. Ela faz muito advergame mesmo, tem um trabalho muito legal, então tem jogos, por exemplo, de carro, quando lança um carro novo.
Eles fazem do Axe também, do desodorante Axe, tem várias campanhas legais. Mas com a Cartoon Network eles fizeram um jogo, até não é Cartoon Network Brasil, é Cartoon Network tipo americano mesmo. Eles fizeram um jogo baseado no filme Como Treinar Seu Dragão, ficou bem legal. Então é uma coisa que tem a ver com TV, com sua mídia. E a Dois Mundos, que é uma empresa brasileira também, acabou de lançar essa semana com a Abril Media um jogo da Contigo, que chama Cidade dos Famosos. Eu até botei o link ali porque é uma novidade mesmo, isso é dessa semana e tipo, apareceu nos sites. No site da Contigo, no press release, está falando que foi um investimento de R$1 milhão. Esse projeto, né, foi um projeto de mais de R$1 milhão. Eu vi que acho que a Adriane Galisteu é o personagem com quem você interage no jogo, né? Tipo, a Adriane Galisteu vai te conduzindo pelo jogo, aquele tutorial que eu te falei, que eu falei com vocês. Eu aí até hoje à noite, eu até mandei um e-mail para o Reinaldo, que é o CEO e cofundador da Dois Mundos, até para perguntar, tipo assim, eu falei, estou indo lá no Rio falar sobre jogos sociais para o pessoal do FITV. Então eu queria que ele contasse um pouco de como foi trabalhar com um grupo grande de mídia, né, fazer um jogo. Eu vou até ler aqui o que ele me respondeu. Ele falou que foi o processo de desenvolvimento desse jogo começou em agosto de 2011. Foi uma longa negociação para eles chegarem na fórmula correta, né, com o grupo, com a Contigo e com a Abril Media. Mas ele falou que o pessoal foi incrível, assim, das duas empresas. Foi uma parceria onde cada um colaborou nos mínimos detalhes, né? Então eles, a Abril Media e a Contigo estavam super abertos a aprender sobre coisas que têm a ver com a nossa indústria, né? Tipo, a jogabilidade, né? Game design, aquisição de usuários online, que é uma coisa de jogos sociais, métricas, né? E que, em contrapartida, eles, da Dois Mundos, aprenderam muito sobre o mundo das celebridades, como funciona marketing online, marketing de TV. Ele falou que foi de vital importância cada lado entender o que agregava ao projeto e aprender com o outro, né? E, por curiosidade, foram tipo 30 pessoas envolvidas em ambos os lados e o projeto, o tempo de desenvolvimento do projeto até o lançamento foi 7 meses. Né? E antes disso eles já fizeram um jogo com a Record, que é do programa Extreme Makeover Social, que é um programa de TV brasileiro que eu acho que tem a ver com um programa americano, mas aqui no Brasil é onde eles refazem uma casa, né? Eles reestruturam uma casa, só que aqui no Brasil ele tinha uma pegada social, né? Então eles reestruturavam uma casa de uma pessoa que precisava, né? De alguém com necessidade, tipo, que não tinha alguém mais pobre e tal. Então ele tinha uma pegada social, eles fizeram o jogo, acho no Facebook, no Orkut, mas ele, apesar dele ter a marca, ele não teve um grande envolvimento da Record, assim. Né? Então, o que eu acho legal de jogos e TVs, desse relacionamento? Quais são os prós? Então, uma coisa que eu falei, o relacionamento mais íntimo, aquele exemplo da Clear que eu dei. Então, quando você faz um jogo em relativo a uma marca, ou se embute uma marca dentro do jogo, como embutir publicidade dentro do jogo, ou quando você faz um advergame, que é o jogo feito para anúncio, né? Um jogo que é um anúncio, a gente chama de advergame. Acontece um relacionamento mais íntimo, mais pessoal do cliente com a marca, né? Então, aí, quando você interage com aquilo, quando você joga, quando você está imerso naquilo, a sua experiência é mais profunda do que você simplesmente ver um banner, tipo, ver um pop-up numa tela de computador ou você ver uma propaganda na TV. Né? Naquele momento que o usuário está jogando, está brincando, ele está num momento de descontração, ele está num momento de diversão, ele não está sentindo que estão tentando vender alguma coisa para ele, ele está ali normalmente. Né? Um paralelo que eu faço talvez seja o merchandising dentro de novela hoje. Hoje você está vendo novela e o cara pega uma Coca-Cola.
Tipo, o cara pega um amaciante. Então, ou seja, tipo, é uma propaganda mais descontraída, assim, mais suave. Na questão dos jogos, eu acho ela mais profunda ainda, porque a pessoa ela realmente interage com aquilo. Né? Os advergames chegam no ponto que, às vezes, eles se imergem tanto no produto que, às vezes, eles testam o produto. Então, você tem advergames de carro, às vezes, que são advergames 3D, que, tipo, eles costumam, às vezes, modelar as ruas de uma cidade e você testa, você escolhe a cor do carro e talvez você venha ser um possível comprador. Você vê o carro em 3D com vários detalhes nas ruas da sua cidade. Isso já aconteceu. A Fiat faz muito isso. E você tem a possibilidade de inserir propagandas e divulgar produtos no mundo de jogo, como eu falei que acontece nas novelas, que é o que aconteceu no nosso jogo. Por exemplo, a Clear fez uma grande ação, teve milhões de interações, visualizações com a marca dentro do nosso produto. Outro pró é que, dependendo do tipo de jogo, tipo o nosso jogo, talvez aquele anúncio vai ter uma vida útil maior. Porque você vê o banner, você vê uma propaganda, tipo, a primeira vez que você vê uma propaganda, e tem que ser aquela propaganda legal, né? Aquela propaganda 3D, talvez aquela dos pôneis malditos, todo mundo falou. Você viu uma vez, nossa, que legal. Você viu duas vezes, que legal. Você viu a terceira, quarta, quinta, tipo, já vi essa propaganda. Você sai disso, mas talvez quando está dentro de um jogo, a pessoa, ela está naquele universo, a propaganda está lá, mas ele interage com aquilo diariamente, várias vezes, às vezes até meses. Sem esse, eu já vi isso, sabe? Tipo, porque normalmente você insere de um jeito que a pessoa está interessada naquilo. Tipo, aquela propaganda me ajuda, ou eu uso aquela coisa da propaganda no meu jogo, na minha diversão, então é diferente. E os contras que eu acho de desenvolver um jogo, talvez possa ser um contra, mas o tempo e custo de desenvolvimento são maiores que uma campanha tradicional de marketing. Então, igual o exemplo que eu dei, o nosso jogo teve um tempo de desenvolvimento também de mais ou menos 8 meses, 8 a 12 meses. O produto da Contigo foi 7 meses. Então, eu vou dedicar 7 meses, 30 pessoas para fazer um produto, só para fazer marketing, né? Então, o custo é grande. Então, tem que ter tem um plano por trás, né? Você tem que saber onde você quer chegar com isso. Às vezes, isso vai ser proibitivo. Às vezes, minha campanha de marketing não é tão... Não posso ter 7 meses, não posso demorar 7 meses, eu não quero investir essa grana. Mas, não é que é um contra, assim, tipo... É importante saber, tipo, se você for procurar isso, talvez, se for um jogo muito simples, talvez seja um jogo de 3 meses. Mas, se for tentar, eu quero um jogo daqui a um mês, tipo, vai ser difícil. Então, às vezes, isso vai ser proibitivo para o seu projeto. E eu botei uma coisa aqui, que é uma realidade, que eu acho, que é complicado se você quiser fazer, eu vou fazer um jogo, 7 meses, ele vai ganhar milhões, porque todo mundo vai jogar o jogo do Big Brother. Tipo, todo mundo vai querer, óbvio, todo mundo vai querer jogar o jogo do Big Brother, então eu vou fazer, vai demorar 7 meses, depois vou ganhar milhões. Não é bem por aí. É real, é estatística e também a nossa experiência que no Brasil apenas mais ou menos 3 a 5% dos usuários pagam e a internet já é aquele ambiente que eu quero tudo de graça. Se você pensar que quando você vê TV, você não liga que tem propaganda. Às vezes tem propaganda, você levanta, ou você fica conversando, ou você vai no banheiro, ou você fica vendo as propagandas. Mas se você notar, ou se você já passou por isso, quando você está no YouTube e quer ver um vídeo e começa a propaganda, você fica morrendo de raiva, você fica puto. Por que eu estou vendo propaganda? Eu quero ver meu vídeo de graça, porque eu estou no computador. Então, no computador as pessoas têm essa atitude assim, de que as coisas são de graça, eles querem as coisas de graça. E isso é real para jogo. Eu acho que isso é real para qualquer produto, na verdade. As pessoas querem de graça. Né? Eu quero ver TV no computador, mas eu quero de graça. Eu quero ver filme, mas eu quero de graça. Então, você não vai conseguir ganhar dinheiro de todas as pessoas. Né? Então, eu acho que isso tem que ser levado em conta. Uma ideia para contrabalançar isso é usar publicidade, usar aquilo como mais um meio de publicidade
inserir publicidade ou agregar valor à marca para dar mais valor mesmo, para agregar valor ao projeto. E outras coisas interessantes que eu estou vendo, que eu imagino que a galera deve falar aqui nos próximos dias. Acho que vai ter uma apresentação da Samsung, não sei, eu acho. Foi ontem? Então beleza. Talvez eles tenham falado disso, porque os novos aparelhos já têm jogos nos aparelhos, eles têm funções interativas. As TVs por assinatura já têm canais de jogos, só que as Smart TVs atuais estão saindo com capacidade quase de videogame, assim, né? A Samsung, por exemplo, ela já tem uma App Store, igual existe a App Store do seu iPhone, do seu Android. Nessa App Store você compra produtos para TV, você compra jogos para TV. As grandes já estão indo para esse mercado. Aliás, eu acho que a Samsung já ligou para a gente lá falando assim, vocês têm interesse de desenvolver para a Samsung? A gente não trabalhava com a tecnologia na época, mas está aberto. Mas, por exemplo, os grandes do mercado, tipo o Angry Birds, que foi um sucesso internacional, mundial, assim, no iPhone, por exemplo, o Angry Birds, na App Store da Samsung, ele funciona nas televisões que tem detecção de movimento. Então, você vai jogar Angry Birds arrastando a mão, sentado, sem usar um controle. A EA, que é uma grande empresa de jogos, um dos maiores do mundo, um desenvolvedor e publicador de jogos, já fez o Banco Imobiliário Jogo da Vida para Samsung App Store. Então, a TV aparelho está criando, aumentando o leque de usos dela, né? Então, ela não vai ser só para ver TV, mas como jogar, sei lá, fazer uma videoconferência, navegar na internet. E jogo, você pode ver que eles já estão investindo pesado em jogo, porque eles sabem que tem uma demanda para isso. E aí, por último, eu queria deixar umas coisas assim para serem refletidas. Talvez sejam ideias utópicas, mas eu acho que talvez empresas de TV no Brasil têm que pensar em atualizar ou se adaptar, porque tem várias coisas acontecendo, tipo a HBO tem o seu canal de streaming, né? A HBO Go, Telecine tem o Telecine Play, a Esporte Interativo está lançando o Wai Plus, que também distribui o conteúdo dele online. Tem a Netflix explodindo aí, pagando milhões de dólares por aquisição de usuários. No mundo inteiro eles pagam um anúncio, assim, tipo... Pra vocês terem ideia, a Netflix, para crescer, eles pagam anúncio dentro dos aplicativos do Facebook. Né? Então, se o usuário, através do seu aplicativo, tipo do meu jogo, para cada usuário do meu jogo que cadastra no Netflix e assiste 5 horas de vídeo, eles pagam $8 para o Facebook, disso eu ganho 70%. Se o usuário cadastrar e assistir 5 horas de vídeo. Então os caras estão investindo pesado em conquistar mercado. Tem a Total Movies também, Crunchyroll, um serviço de streaming de anime, que é desenho japonês, né? E séries de drama coreano e japonês. Mas no Brasil você não vê muito TV online, sabe? No máximo você consegue ver um pedaço do Jornal Nacional no site da Globo. Eu sei que tem muitas... Eu estava conversando com o Michael da HBO, que vai fazer uma palestra amanhã. Deve ser bem legal a palestra dele. E eu perguntei para ele, assim, por que no Brasil as empresas não fazem ainda? E ele estava falando que ele sabe, de fato, assim, que uma das dificuldades é o custo de streaming no Brasil, que a infraestrutura de internet no Brasil não é tão boa assim para... Você fala, tem uma TV em cada lar, mas não tem uma internet com banda larga boa em cada lar. Então, isso é meio proibitivo. Mas mesmo assim, eu acho que as TVs brasileiras têm que talvez conquistar esse usuário. Por quê? Porque, sinceramente, eu não lembro a última vez que eu sentei para ver TV, na frente da TV. Tirando a última semana da novela, que eu queria saber quem matou o Max. Mas
eu não vejo TV mais, eu não sento na frente da TV. E, às vezes, com meus amigos, ou com a minha namorada, eu não sento para ver TV, eu sento para ver computador. Eu posso até pôr um vídeo no computador, eu vejo jornais de outros países que têm streaming no computador, mas eu não consigo ver um jornal nacional no computador. E eu acho que tem público para isso. Tipo, se pensar no público de tecnologia, pessoa que tem mais banda larga e tal, eu acho que essas pessoas meio que estão saindo da estatística do Ibope para entrar na estatística de acesso à internet. Então eu acho que esse público tem que ser visto com carinho, né? E uma coisa que eu queria falar, que eu achei que foi muito legal, foi a cobertura das Olimpíadas da Record, que eles fizeram a cobertura online, eles foram o divulgador oficial, né, da Olimpíada no Brasil, só que a cobertura online deles foi muito boa. Eu não sei se eles ganharam dinheiro com isso, provavelmente, pelo que o Michael da Gabriel me falou, eles provavelmente perderam dinheiro com isso. Mas eu sei que foi muito legal, que, por exemplo, no meu serviço, na nossa empresa, a gente pôde acompanhar as Olimpíadas por streaming com alta qualidade através da Record. E provavelmente se tivessem outras empresas que fizessem isso com outros programas, eu acho que teria público. E é isso. Então, a gente abre aqui para perguntas, quem quiser perguntar alguma coisa. Alguém quer perguntar alguma coisa, alguma curiosidade? Como tem sido a integração dessa questão de games? Eu já participei, no caso, lá na FGV de São Paulo, mas com as próprias palestras. Como? Com as próprias palestras. Como que é a interação? O uso de games, mas palestra. a interação com a palestra que a pessoa está dando. Participação do público e coisas assim. Bom, eu acho que eu nunca participei de uma palestra assim. Eu sei que tem muitos jogos usados, por exemplo, em treinamento. Então, eu sei que tem várias empresas que fazem isso no Brasil. Eu acredito que eu já vi empresas do tipo do ramo de construção, talvez alguns ramos industriais que fazem jogos de treinamento. Ou jogos que são apresentados, por exemplo, eu tenho uma equipe de pessoas que operam uma máquina. Então eu uso um vídeo, eu uso um jogo interativo e depois eu ponho aquela pessoa num simulador da máquina, que é muito mais fácil pegar 50 pessoas e todas elas passarem por um simulador de física bem feito, do que ter tempo de fazer todos eles passarem por uma máquina ou ter 50 tratores ou tipo, máquinas pesadas para eles treinarem. Então, esse tipo de coisa eu sei que acontece. Ambientes virtuais para treinamento também existe. Acaba acontecendo dentro de jogos. Às vezes, alguns jogos que já existem. E eu acho que também e-learning, sistemas de e-learning estão cada vez mais virando tipo um ambiente virtual. Com palestras assim, ao vivo, eu confesso que eu nunca vi, né? Então, eu acho que acontece mais nesse sistema de treinamento. Assim. Respondeu? Beleza. Ok, oi Felipe, eu sou Simone Braga, trabalho em TV há mais de 20 anos. E gostei dessa sua colocação de que as pessoas não estão mais sentando na frente da televisão, porque realmente isso está acontecendo. E eu acho que a televisão tem que se reformular o mais rápido possível. Né? Ótima colocação, concordo. Duas questões que eu queria saber de vocês, minha curiosidade. Em relação aos direitos autorais, como é que funcionam no caso dos games, né? Porque na televisão a gente tem todo um processo. E no caso de vocês, por exemplo, você citou a questão da Nana, né? Se vocês fizessem, da Nana Gouveia, se vocês fizessem um game, né, no momento sobre ela, pagariam alguma coisa a ela? Como funcionaria isso, tá? Isso é uma questão. Aí só vou emendar outra e já pergunto. E a questão do período de atualização. Como é que é a atualização dos games, como você falou, já que as pessoas, os usuários querem cada vez mais novidades, né? Qual o período de atualização dos jogos de vocês? Uma semana, um mês? Como é que ele funciona? A primeira pergunta é uma coisa, na verdade, que é bem séria, assim.
quando é um jogo casual, você tem milhões de exemplos que não deram em nada. Tipo assim, o pessoal faz jogos, às vezes, não só jogos, mas se você pensar em um vídeo de zoação do YouTube, ou aqueles posts que a pessoa pega a foto da pessoa e muda, né? Então um jogo casual de zoação com a Nana Gouveia, por exemplo, seria a mesma coisa. Então, você só vai pagar direito autoral se essa pessoa se sentir lesada por isso. Então acontece, normalmente quem faz isso não seria uma empresa, sabe? Tipo, as pessoas fazem de forma independente e lançam, né? Eu acho que seria... Nós, como empresa, por exemplo, eu não faria um jogo desse e lançaria com o nome da minha empresa. Talvez eu lançaria com um pseudônimo e botaria lá pra galera se divertir. Ela que se vira. Então, igual ela poderia processar um blog, ou então o que acontece de pior, igual aconteceu no caso da Scarelli, por exemplo, ela vai no distribuidor de conteúdo, tipo no Google, e fala, Google, tira isso daí, o juiz manda tirar, o juiz mandou tirar porque está ofendendo a minha pessoa. Então é um caso mais sério, mas é por aí. Né? Então é passível sim de um processo se você estiver ofendendo a imagem de alguém, usando a imagem de alguém, etc. Uma coisa relativa a isso que acontece muito em jogos, em direito autoral, é porque muitas empresas copiam jogos de outras empresas. Isso acontece muito. Então, e acontece com as grandes empresas. Se pensar, teve duas grandes empresas, a Zynga e a Mentes, que aconteceu isso. Uma entra em processo contra a outra porque uma pegou a ideia de um jogo da outra e fez igual. E é uma batalha judicial mesmo de milhões. Tipo, chega às vezes até... Não, mentira, não foi a Mentes. Zynga e Vostu. Então, até essa na mídia e tal, a Vostu acabou perdendo uma batalha judicial sobre vários jogos, porque eles usavam coisas parecidas, visual parecido, personagens parecidos, mecânicas parecidas, perderam judicialmente, tiveram que pagar milhares, milhões de dólares, até meio que ficaram bem mal assim, no mercado. Ao mesmo tempo, a Zynga está sendo processada pela EA, tentou processar a EA pelo The Sims, perdeu, porque The Sims era da EA há muitos anos, então acontece direto, é uma briga. Se você pensar, então é importante você ter direito ao seu jogo, você registrar, você pode registrar um jogo, você pode registrar um livro ou uma obra audiovisual, você registra do mesmo jeito aqui no Rio, na biblioteca, então você registra do mesmo jeito. É importante registrar a ideia do jogo, a história do livro, porque acontece isso. O que acontece muito em App Store é pior. A App Store é uma terra de ninguém, né? Então, a App Store do Android, do iPhone, o pessoal diz que você lança um jogo hoje, um chinês copia ele e lança ele antes do seu ser publicado no Brasil. Mas é verdade, em questão de horas já tem uma cópia. Às vezes a pessoa baixa, muda o nome, pega o mesmo programa, muda o nome, sobe de novo e a Google, a Apple aprovam, porque eles não têm tempo de aprovar milhões de envios todo dia, e é capaz de uma cópia, um copycat seu ganhar mais dinheiro que você. Isso é um problema sério. Em relação ao período de... O período de atualização depende muito, mas normalmente a gente lança coisa nova toda semana. Então, a gente costuma fazer atualizações de problemas a qualquer hora, e como é pela internet, simplesmente questão do usuário entrar de novo, a próxima vez que ele entrar ele vai estar com a versão nova, né? Então isso é muito bom de produtos online, que é diferente de um jogo que você compra de caixinha, por exemplo. É diferente de um jogo que você compra de videogame. Você compra o CD, o DVD, e não tinha como fazer atualização. Hoje, alguns até fazem atualização, porque esses videogames têm HD, né? Mas como o nosso é pela internet, sempre tem que corrigir qualquer coisa, acontece agora, e a gente costuma manter coisas novas toda semana. Boa tarde, me chamo Pedro, sou da técnica da Globosat. Em primeiro lugar, parabéns pela palestra. E eu trago duas questões aqui, uma delas sobre a rentabilidade. Você disse que vocês trabalham com venda de bens virtuais e em outro jogo vocês trabalham com mensalidade. Gostaria de saber qual seria a mais rentável e por que vocês trabalham com duas formas. E a segunda pergunta é sobre a parte de aquisição de usuários. O que vocês acham mais importante? Se ter um usuário novo ou tentar reter aqueles que você já tem? Porque eu vejo hoje as telefonias que talvez trabalham com a parte de querer ter mais usuários e não se preocupar tanto em querer reter aquele usuário dela. Essa é boa mesmo. Obrigado, Pedro. Desculpa, qual que era a primeira mesmo?
O modelo, né? Modelo Nosso de modelo. rentabilidade. Olha, o modelo de mensalidade, ele fatura mais por usuário. Então, eu digo que o meu usuário vale mais. Tipo, ou seja, a cada usuário eu consigo ganhar mais dinheiro. Tipo, só que, ao mesmo tempo, ele é um modelo que não tem muita aceitação, né? Fora que ele é um modelo antigo, então ele é um produto de 7 anos. Então a gente está mantendo ele dá mais rentabilidade por usuário pagante, mas não... Ele funciona para um site assim, mas o público dele é diferente. Se fosse dentro do Facebook ou de uma rede social onde os usuários estão acostumados com outro tipo de jogo, é como se fosse um novo público, né? Esse público, ele é meio resistente a esse negócio da mensalidade, né? Então, até por uma questão que a gente quis experimentar, a gente experimentou, nesse novo projeto, a gente experimentou não fazer mensalidade e fazer com bens virtuais, né, para a gente tentar vender menos para mais pessoas. A gente ainda está no processo de aprender, igual eu falei, todo mês a gente tenta fazer coisas novas para tentar vender mais, então a gente está aumentando ainda o lucro dela. Eu confesso que nos piores meses a gente já até pensou assim, não, desiste, vamos cobrar mensalidade, que a gente vai ganhar mais com pouco e tá ótimo, mas depois a gente falou assim, não, vamos resistir e passar. Vou fazer uma observação nessa parte. A mensalidade, o outro modelo de bens virtuais, ele é muito sazonal, né? Então a gente tem um usuário que compra R$10 e fica com aquelas moedinhas o ano inteiro. Pra gente, isso é muito ruim. A gente quer que ele gaste aqueles R$10 hoje para comprar 10 amanhã de novo. Então ele é muito sazonal. Tem mês que a gente consegue fazer a galera torrar os créditos que comprou rápido e fazer eles comprarem de novo. Tem mês que eles estão mão de vaca, não quer gastar e a gente fica ali tentando gasta. A mensalidade é o contrário. Tem uma grande diferença que é muito importante, porque ela não é sazonal. O usuário todo mês tem que comprar, porque senão a gente bloqueia o acesso ao jogo, né? Então, o bom da mensalidade, o lado bom é que ele comprou esse mês. Dia primeiro, ou ele compra de novo, ou ele não tem acesso ao jogo. Então a gente quebra um pouco essa sazonalidade, que com a moedinha ele fica com aquela moeda há 3 meses. E aí o ponto ruim da mensalidade é que ela te limita em valores, né? Então, mensalidade a gente tem um plano que é o mais caro, R$100, e tem aquele usuário que quer gastar 10 mil. Como é que eu faço? E aí, a do bens virtuais atende esse outro lado. O usuário pode comprar 10 mil moedas e torrar as 10 mil moedas hoje, e comprar 10 mil amanhã. E aí, esse publiciador tem razão que a mensalidade a gente trabalha há muito tempo, então a gente já conhece muito bem. Agora, o de moedinha é muito complicado você achar esse equilíbrio e demanda muito esforço e energia para você fazer essa galera entender por que eles gastam, por que essa semana eles gastaram um monte. Tem a questão da métrica e tudo mais, né? Mas tem um trabalho muito forte em cima de métrica, de entender por que essa semana a galera torrou dinheiro. E por que na outra semana eles não torram. O que a gente fez ou o que aconteceu dentro daquele universo. Então essas são uma observação, são duas coisas bem diferentes. Pode continuar. Na verdade, até o que aconteceu foi que no de mensalidade, a gente pôs venda de itens, né, nesse caso o item era dinheiro virtual, tipo um clube. Então o cara, você quer comprar 1 milhão, ele compra 1 milhão. E foi assim que a gente conseguiu aumentar a rentabilidade do jogo de mensalidade, na verdade. Porque, igual o Daniel falou, ele é limitado, mas então a gente ganhava X com ele. Quando a gente começou a vender esses itens virtuais nele, mas ele é limitado, a gente vende poucos itens. O item, na verdade, o único item que tem é dinheiro virtual. Então, um usuário que gastava R$100, às vezes, a cada X meses, tem um cara lá que gasta, às vezes, 3 mil. Porque ele quer mais dinheiro, porque ele quer ganhar um leilão de comprar um super crack que está à venda. Então, a gente, na verdade, mesclou os dois para ganhar mais. O bom isso que a gente descobriu o ideal é você mesclar. Se você mesclar, você vai conseguir tirar proveito muito bem. E esse jogo novo Golaço, o que a gente quer agora é tentar, já pensamos, como o Luiz falou algumas vezes, em colocar a mensalidade nele também. Porque a gente sabe que no outro, os dois, se a gente conseguir achar um ponto de equilíbrio, funciona muito bem. Cada um com o seu ponto positivo e seu ponto negativo. Os dois se complementam. E a segunda pergunta era... Me lembra? Era reter o usuário ou se preocupar em captar mais. Ah, tá.
eu acho que é o seguinte, se você estiver tendo um problema de retenção, não vale a pena você pagar para trazer um novo usuário, concorda? Tipo, se você está tendo um problema de retenção, conserta ele. Tenta descobrir o que é, conserta para você começar a pagar de novo. Esse é um caso extremo, tipo assim, eu estou com um problema, tipo, vamos supor, 30% dos meus usuários voltam no segundo dia. Putz, se eu queimar 10 mil reais de propaganda, eu só vou ficar com 30% desses 10 mil reais, sabe, que eu investi. Então, tá ruim. Então, não faça isso, conserte seu problema de retenção. Você pode descobrir que o seu problema é que o seu produto não é isso. Então, daí você teria que fazer uma virada, tipo assim, então vamos fazer outro produto, ou vamos focar em outra coisa. Né? Mas não vou gastar meu dinheiro para queimar, não vou queimar meu dinheiro com a aquisição de novos usuários. Quando isso estiver equilibrado, estiver bom, os dois são importantes. Porque é real que uma hora o seu usuário vai parar. O usuário para de usar um site, ele sai da faixa de idade, ele não se interessa mais por aquilo. Ao mesmo tempo, tem toda hora pessoas novas se interessando por aquilo. Então, é um ciclo que nunca acaba. Na verdade, você acaba tendo que descobrir, tipo, qual que é a sua média de usuário? A minha média de usuário fica 3 meses. Nesses 3 meses, eu ganho quanto com ele? Então, se eu ganhar mais do que eu gasto, com cada pessoa que fica numa média 3 meses, eu ganhar em média mais do que eu gasto para trazer essas pessoas, eu estou tendo lucro. Se eu descobrir que o que eu ganho com a média de tempo que a galera fica me dá menos do que custa para trazer essas pessoas para ter a porcentagem que gasta aquilo, eu estou perdendo dinheiro. Então, eu paro, eu melhoro, eu mudo. Então, é isso. Eu queria só voltar para fazer uma observação, que estava sem microfone naquela hora. Aquele jogo da Nana Gouveia, né, que você comentou, a gente chama muito de jogo de oportunidade, né, no caso da Nana. A gente foi o que o Luiz falou, a gente nunca vai fazer aquele jogo e colocar a marca da O2 Games, até porque não é um jogo comercial. Teoricamente ele não vai monetizar, não vai dar receita. Mas às vezes eu acho que é do DNA da empresa, de diversão. Vou te dar um exemplo aqui, eu nunca falei nada, vocês não contem pra ninguém, mas na época do Ronaldo com os travecos, a gente fez um Ronaldo fugindo dos travecos. A gente nunca divulgou que era da O2 e também o jogo, graças a Deus, não bombou. Porque, assim, são jogos que a gente chama de oportunidade. Então, assim, questão de direitos autorais, a gente nem se preocupa, porque nesse caso, né, não sei quem tiver uma oportunidade com aquela marca e procura a marca para falar, poxa, tem uma oportunidade. A gente, na época do Corcus, estava bombando, tinha um jogo com mais de 1 milhão de acessos, que era o da Roleta, não sei o nome do programa, Roda Roleta, né? Tem um programa do Silvio Santos, que é Roda Roda. É. Então tinha um jogo pirata, Roda Roda no Orkut, com 1 milhão de usuários. Um puta potencial. E para monetizar. E o usuário pegou um jogo, fez o jogo pirata, botou lá, botou o banner do Google e estava ganhando dinheiro em cima da marca, aí se envolve direitos autorais. E a gente procurou o SBT e falou assim, puta, tem um puta potencial aqui, vamos fazer o jogo oficial, o jogo era horrível, vamos fazer um jogo legal, mas tem oportunidade. Então, assim, são duas coisas distintas, né? O da Nana, com certeza, se fosse feito, se alguém fez, era a oportunidade do DNA de uma empresa de games, tá? Vamos se divertir com esse tema, sem, obviamente, sacanear muito a pessoa. Mas esse bombar, vocês aparecem. Esse bombar, quem fez, isso foi uma coisa legal, é o jogo de oportunidade, é bem assim. Parece que a gente só tem tempo para mais uma pergunta, então. Vamos lá. Eu percebo, assim, na maioria desses jogos sociais que eles trabalham muito na dinâmica de universos estáveis, né? Com futebol, com as celebridades. Como é que fica para você dialogar com o universo mais do jornalismo, por exemplo, de uma coisa que é mais curta, mais pontual, sem cair no casual, mas que tem um envolvimento maior com o usuário, né? Como é que a gente consegue lidar com isso? Cara, eu acho que aí seria um processo de trabalho entre a empresa e esse universo que está falando, assim, vamos supor. Se eu quisesse fazer um jogo sobre jornalismo, eu ia ter que aprender sobre jornalismo. Então eu ia ter que estar trabalhando com uma empresa de jornalismo ou ter uma consultoria que alguém vai me explicar esse universo e a gente tentar criar uma coisa interessante. Talvez vai sair uma coisa legal, se sair uma coisa legal, sabe, vai dar um jogo. Por exemplo, se quiser fazer um jogo de medicina ou de hospital, eu vou ter que aprender como é que funciona um hospital, um jogo de aeroporto, um jogo de criação de eventos, sabe? Dá pra você pensar em tudo. Só que eu não conheço esse universo, então eu acho que acontece tipo o que o pessoal da Dois Mundos falou, né? Eles fizeram um jogo sobre a cidade dos famosos, que é sobre celebridades, eles não sabem nada sobre um dia a dia de uma celebridade, né? Eu não imagino como é que seja, tipo, acordar, ir pro camarim e vou pra praia e alguém tira foto de mim, que saco.
eles aprenderam sobre isso junto com a Contigo, e aí eles teve essa interação entre os dois universos, né, as duas áreas do conhecimento, e eles saíram com o jogo, né? Se ficou legal ou não, se vai cair nas graças do povo ou não, a gente vai descobrir. Ainda assim é uma coisa muito contínua, né? A vida das celebridades está aí nas revistas todos os dias. O jornal, ele Aí é esse... assim, a questão é saber. Eu não sei o que eles querem com esse jogo. Será que eles querem ganhar dinheiro com a venda de item virtual? Ou eles querem simplesmente trazer as pessoas por esse universo de... como é ser uma celebridade? Tipo, sabe o que você compra Contigo e fica tietando as celebridades? É mais ou menos isso aqui que elas passam todo dia. Será que eles estão só envolvendo ali, usando aquilo como mais uma fonte de publicidade, de divulgação do trabalho deles, ou das próprias celebridades? Eu não sei qual que é o objetivo deles, né? Então é difícil para mim dizer. Mas com certeza tem que ter uma interação entre as duas empresas. Então, obrigado, gente. Então, obrigado por vocês terem vindo ver essa explicação.